Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar as nossas vidas, cada um de nós, nossas famílias, em nome de Jesus. Vamos aqui fazer mais uma devocional, ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, Antes de tudo, a gente tem que iniciar com uma oração, para que Deus possa abrir as portas, do mundo espiritual, para que nós possamos entender a vontade do nosso Senhor a cada um de nós, Então, assim, fecha seus olhos, vamos agradecer a Deus, por esse dia maravilhoso, por essa manhã que se inicia, por tudo aquilo que Deus tem nos concedido, Poderoso Deus, Pai eterno, Deus celestial, a Ti eu te louvo, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, nos dá uma paz, Senhor, para que nós possamos, Deus, estar sempre conectado a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de harmonia, de alegria, Pai, e que nos traz esperança, fé, caridade, para que possamos, Deus, fazer a Tua vontade em cada situação. Deus, fala conosco mais uma vez, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Hoje eu quero iniciar esse vídeo falando sobre um assunto simples, já falando para vocês que eu nunca separo um tema de um dia seguinte para poder falar agora, nesse exato momento, não. Eu sempre espero Deus falar no meu coração aquilo que Ele quer que eu falo, e quando eu sinto a vontade de expressar algo da Bíblia, daquilo que o Pai quer, que é Deus, aí eu falo aquilo que vem no meu coração, Às vezes não falo da forma correta, por falta de não fazer um estudo dentro do assunto antes, mas eu falo assim conforme o Espírito Santo de Deus me guia, Na simplicidade. Não sou uma pessoa estudada, não sou uma pessoa conhecida da palavra, mas todos os dias a gente vai aprendendo cada vez mais com o Espírito Santo, E Ele nos auxilia, a fazer a vontade dEle do jeito certo, da forma certa. A palavra hoje que Deus colocou no meu coração está no livro de Jó, no capítulo 1. Se você tiver sua Bíblia, se você quiser acompanhar aí, eu vou ler só alguns versículos e depois eu vou tentar fazer uma explicação dentro do que é Jó, trazendo para os dias de hoje, para mim, para você, para nós todos, Que Deus possa abençoar a sua família, que você possa ter um dia maravilhoso, possa ter paz no seu lar, no seu ambiente, em nome de Jesus, amém? Aqui diz assim a palavra do Senhor Jesus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Versículo 4. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, de maneira
e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. O 5 diz assim: sucedia, pois que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, a palavra de Deus aqui, ela nos reflete aquilo que Deus observa de um homem que é sincero, um homem que é de um caráter agradável aos olhos de Deus. Às vezes você ouviu essa palavra agora, e eu vou passar para você aquilo que o Senhor quer que você entenda. Jó era um homem íntegro, a Bíblia diz. Aqui está escrito no primeiro versículo. Jó, sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Olha o que a palavra diz. O que é desviar-se do mal? Todos os dias o inimigo, ele coloca setas para que você possa sair do propósito de Deus, para poder fazer coisas que não agradam a Deus, ou seja, que agrada ao inimigo. E quando essas coisas apareciam no dia a dia, às vezes, coisas simples, né? Coisa simples faz a diferença, que te faz você sair do sentido que o Pai quer. Você deve estar aí imaginando alguma coisa que te tira do propósito de Deus, que te tira do foco de Deus. Então Jó, ele se desviava, porque ele era reto, ele andava no caminho de Jesus, de Deus, né? Uma coisa que a gente vê aqui, a sinceridade. Ele era um homem reto e sincero, a Bíblia está dizendo. Quantas pessoas, quantos de nós, né, precisamos de ser sincero em alguns momentos e falar algumas coisas na sinceridade, para que as coisas venham ser corretas e as pessoas vejam que você é um homem sincero, um homem de palavra. Você entendeu? Então assim, Jó, ele tinha todas essas características de um homem agradável aos olhos de Deus, que até o próprio Deus, a Bíblia diz que ele elogia Jó. Mas como assim, Douglas, ele elogia Jó? A Bíblia diz que o nosso adversário, vou dar esse nome para o inimigo, o nosso adversário, ele estava perambulando lá no céu, quando Deus olhou para ele e disse: tu tens observado o meu servo Jó? Olha essa pergunta que Deus faz: tu tens observado o meu servo Jó? Homem íntegro, homem sincero, homem coerente. Aí o inimigo pegou essa oportunidade para que hoje eu e você possamos entender o livro de Jó, entender a palavra de Jó. Ela tem tanta riqueza em cada versículo, cada capítulo, mas aqui eu estou só em um tema que fala sobre a integridade, a sinceridade
né, a fidelidade de Deus com Jó. E isso agrada aos olhos de Deus quando você fazemos a vontade do Pai, conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. Então que a gente possamos entender que o inimigo, ele é sujo, ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar, mas Deus, Ele envia anjos acampados também para poder nos livrar de todo o mal. Glória a Jesus. Então que você possa entender que o inimigo ele só vai atingir você se você der espaço para que ele possa entrar, né? E se você não se desviar do mal, a gente não tem escapatória. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá discernimento de saber aquilo que devemos fazer, aquilo que é certo, aquilo que é coerente aos olhos de Deus. Então Jó, ele tinha uma família, e a família de Jó era uma família linda. A Bíblia diz que era 7 filhos, 3 filhas. A Bíblia diz que era a mais linda do local, do Oriente, da onde eles estavam. Ou seja, a Bíblia diz que eles se reuniam para poder comer, se alimentar, né? Quantos de nós que já não se une mais com a família para poder almoçar no domingo, prefere um colega, um vizinho, mas a família, o pai, a mãe, os irmãos? E aí? É a pergunta que eu deixo. Aqui Deus está nos ensinando sobre Jó, como que é a família de Jó. Então quando eu vejo que o Senhor, que o nosso Deus, Ele elogia o servo Jó ao inimigo, o inimigo ele é astúcio, ele aproveita a oportunidade por saber que Jó adquiria muitos bens nessa terra. Que bens é esse? É o que eu acabei de ler. A Bíblia diz aqui que ele tinha camelos, bois, jumentas, tinha até servos, pessoas ao seu trabalho, que fazia as funções, que cuidava dos animais, que cuidava da casa, que cuidava da plantação. Então assim, ele era um homem íntegro, e quando você é íntegro, você é abençoado, não tem jeito. Quando você é sincero, quando você anda reto, quando você anda conforme Deus quer, o inimigo ele pode tentar, mas você vai vencer, porque você está andando na posição. Hoje você está ouvindo essa palavra aqui, às vezes você nunca tinha ouvido Jó dessa forma, mas eu quero dizer para você que independente da sua situação, independente do seu momento, independente do que você se passa na sua casa, no seu lar, coloca Deus em primeiro lugar, porque Deus ele vai te abençoar, Ele vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Mas para isso você tem que se posicionar, né? Andar conforme Ele quer, né? No preceitos de Jesus, de Deus, fazendo a vontade dEle, que Ele mesmo vai te olhar lá de cima e vai olhar, tá vendo o meu servo ciclano, fulano? E Ele vai cuidar de você, da sua família. Então que você possa entender que Jó permaneceu até o fim. E o inimigo falou para Deus, dizendo, tira tudo que ele tem, aí você vai ver se ele te serve. Então Deus ele fala, então vai, só não toca na vida dele, não mata ele. Então o inimigo desce, ele destruiu tudo. A Bíblia diz que ele derrubou a casa onde estavam seus filhos, e morreu todos os filhos, roubaram todas as suas jumentas, e acabou-se tudo aquilo que ele tinha, sua riqueza. E quando chega no final de tudo, que ele já está se coçando, já está se querendo sarar as suas feridas, a Bíblia diz que ele já está quase morto, né? A sua esposa ainda permanece do seu lado, mas ela, por saber de tantas coisas que Deus já tinha dado a Jó, não entende, não
não se conforma com aquilo que estava acontecendo, perderam tudo, os filhos, já não tinha mais nada, só estava Jó e ela, e os dois é um só, é o companheiro, e a Bíblia diz que a mulher, ela é mais fraca do que o homem, né? O próprio Deus lá em Gênesis, ele nos ensina que a mulher tem que servir o seu marido, tem que os desejos do seu marido tem que ser os mesmos desejos da sua mulher, ou seja, está falando sobre obediência. Então essa mulher de Jó, ela está junto com ele, naquele momento a qual Deus deixou o inimigo entrar e fazer tudo o que fez, porque ele vem para destruir. Mas só que Jó nos ensina aqui hoje que quando a gente está desanimado, está frustrado, está triste, está aflito por algum problema, independente de qual for, eu não sei o que se passa na sua família, eu não sei o que você perdeu, mas uma coisa eu quero te dizer, que Deus, ele nunca vai te abandonar. Por que ele não vai te abandonar? Porque às vezes ele permite um teste para saber a sua fidelidade com ele, se você é temente a ele, se você é reto com ele e se você é sincero a ele. Então Jó, ele nos ensina que todas essas características ele era com Deus. Tanto é que quando a sua mulher já não está entendendo, ela diz para Jó: Jó, abandona esse teu Deus e morra. E o que Deus falou para o inimigo? Só não toca na vida dele. Ou seja, nada acontece na sua vida, independente da situação que você está passando, se não for por permissão de Deus. É Ele que decreta se você morre ou não. É Ele que decide a sua vida. É Ele que te deu o ar que você respira. Quando Ele sopra lá nas narinas, porque desce o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, a Bíblia diz que Ele sopra nas narinas e dá vida àquele pó, aquele barro. E surge o ser humano na terra que representa Adão e Eva, mas hoje é eu, é você que está aí do outro lado. Então assim, que nós possamos entender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que está preparado para nós. E Jó, ele estava ainda pela fé, ele só falava com Deus em oração. Jesus não tinha vindo ainda nessa terra. Então Jó tinha uma fé, assim como de Abraão, como de Noé, de acreditar que existe um Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas. Então que você possa guardar essa palavra, que você possa entender essa palavra, porque quando a mulher fala para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, Jó olha para ela e diz: mulher, tu falas como uma louca. Ou seja, Jó já entendeu que ela estava fora de si. Quantos de nós às vezes estamos preocupados e fica fora de si, mas é porque não está conectado com Deus. Independente da situação, Deus, ele é o caminho, Deus, ele é a verdade, Deus, ele é a vida, e Ele está no controle de tudo. Nada pode impedir Deus. Quem impedirá? Nada pode impedir o querer de Deus na sua vida. Que você possa receber essa palavra hoje, em nome de Jesus. Então quando Jó fala para ela: tu falas como uma louca, e ele diz: nu eu vim, nu eu vou, bendito seja o nome do Senhor. Então quando ele declara isso para sua mulher, ele está mostrando para ela: eu posso morrer,
nessa terra, porque eu vim nu e eu tenho certeza que eu não vou levar nada. Eu não vou levar tudo que eu tinha, eu não vou levar riqueza, eu não vou levar nada. Só que a Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos toda madrugada, porque Jó era um intercessor, assim como nós devemos ser. Será que nós estamos orando pelos nossos vizinhos? Será que nós estamos orando pelos nossos amigos do trabalho? Será que nós estamos olhando pelo meu próximo? Primeiro a gente faz para os outros, para depois Deus fazer para nós, automaticamente. Esse é o segredo de servir a Deus, é amar a Deus e também amar ao próximo. Então quando Jó, ele declara para a sua mulher que nu eu vim, nu eu vou, bendito seja o nome do Senhor, ele diz também lá em Jó 42, versículo 2, que diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum de seus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, tudo que Deus quer fazer na nossa vida tem um propósito. A mulher de Jó não entendeu, mas Jó estava conectado no céu e nos ensina que Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida, Deus é a água que jorra, Ele é a água que alimenta a nossa saúde, a nossa vida. Que água é essa? A Bíblia diz que a mulher samaritana estava ali naquele poço, e Jesus também ali naquele lugar, mas Jesus já tinha marcado o encontro. Então quando Jesus chega lá, Jesus pede água, e a mulher começa a questionar Jesus, por ele ser um judeu e pedindo água. Mas a palavra diz que quando Jesus diz para ela: se você beber dessa água, nunca mais tu terás sede. Então assim, para quem é mulher, para quem está ouvindo essa palavra, coloca a sua confiança em Deus, anda com Deus, faz a vontade de Deus, entenda o propósito de Deus na vida do seu marido, na vida da sua família, que você possa ter paz e alegria nesse dia de hoje, porque Deus é uma água viva que jorra. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu vou sair do que eu estava falando, mas voltando para Jó, Deus, Ele é a solução. Deus, Ele está te testando. Tanto é que Deus restitui tudo a Jó. Imagina Jó sendo restituído, e a Bíblia diz que foi muito mais. Deus deu filhos novos para Jó, Deus deu animais para Jó. A Bíblia diz que ele foi restituído, né? E as 3 filhas deles, as novas 3 filhas que nasceram, foram 3 filhas mais lindas do Oriente. Ou seja, quando ele intercedia pelos seus filhos, os primeiros, a qual morreram, Jó estava intercedendo, orando, apresentando a Deus, e Deus estava livrando eles do mal. Morreu, deve estar no céu. Imagina Jó agora lá no céu, não só com 10 filhos, mas com 20 filhos, abraçando, amando e falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como que você está? Você, sua casa, sua família? Então que você possa refletir nesse dia de hoje, nessa palavra, que é uma palavra maravilhosa, a qual Deus vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que você acha que perdeu, mas você tem que colocar a sua confiança nele. Se você entendeu essa palavra, está aí do outro lado, eu vou fazer uma oração e vou encerrar, né, essa devocional, essa palavra, né, rápida, simples. Se você quiser aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração e vou te apresentar no livro da vida, a qual Deus, Ele vai escrever o seu nome, e os anjos vão fazer festas lá no céu, já estão se preparando por causa de você. Então que você possa pegar, alimentar a palavra, orar, né, de madrugada, orar de dia, em todos os tempos, ler a Bíblia, jejuar, fazer
o revestimento em você, para que você possa ser blindado pelo adversário e andar como Jó, reto, sincero e íntegro ao nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração e já encerrar essa devocional. Amém? Que Deus possa te abençoar, te trazer paz e alegria nesse dia de hoje. Amém. Poderoso Deus, Pai eterno, Deus celestial, a Ti eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Deus, abençoe cada família, abençoe cada um, Senhor, que te busca, que te serve, aquele também, Senhor, que necessita de ajuda. Visita, Pai, os hospitais, visita, Pai, as cadeias, todos os lugares, Pai, aonde tem pessoas oprimidas, tristes, aflitos, que o Senhor Deus possa ir de encontro, Pai, e resgatar para a Tua presença, para ir para a Tua casa, para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, é maravilhoso para fazer todas as coisas. Deus, aquele que quer te aceitar e do outro lado, eu não sei, eu não conheço, mas o Senhor é um Deus que sabe do começo, que sabe do meio e que sabe do fim. Deus, eu apresento as vidas, Pai, ao Senhor agora, Pai, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. Assim eu te peço, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Amém.